muito bem-vindos a mais uma EBD virtual, Sim. ou EBD à distância. E essa que vos fala é Kelly, e este ao meu lado é Paulinho, somos casados e por isso estamos juntos Exatamente, aqui meus na irmãos. nossa humilde casa, não é? E nós que já estamos com vocês aí há muitas semanas, meses aí, lá no curso de Introdução Bíblica com 11 aulas e desde a semana passada, curso de Ética Bíblica. Nós vimos, semana passada, exegese e hermenêutica para poder realmente introduzir e entrar nesse estudo aí da Ética Bíblica. Hermenêutica. E é por isso, meus irmãos, que hoje nós vamos falar sobre Ética Bíblica, Kelly. Muito bem, gostei. Muito bom, muito bom. A gente vai ter que responder algumas perguntas, meus irmãos, como o que é ética? Porque se a gente vai falar sobre ética cristã, a gente tem que saber o que é ética. O que é? Né? O que é ética, o que é moral. Moral da história, essa eu sei. Não é moral da história. Não é. Nem uma lição também, não é uma tá lição, certo, né? tá bom. É, Então, tá se bom você isso. diz, vamos lá. Vamos embora. Então, o que é ética cristã também, o que é ética bíblica, elas são a mesma coisa, Kelly? São diferentes? São. Né? A mesma coisa, só que não. Só que não. Vamos lá, gente. O nosso estudo de hoje está baseado no livro de capacitação chamado Ética Cristã, refletindo a beleza do Evangelho, da Juerp, né? A editora Juerp, que forneceu por muitos anos essa parte de EBD para as igrejas, e que é de 2003, esse livro. E nós também estamos baseando o estudo nesse livrinho aqui básico que a gente já apresentou, que é o Ética Cristã de Norman Geisler, certo? Que também esteve com a gente. Norminho, já íntimo. Já íntimo, sim, já esteve com a gente Ontem lá. mesmo a gente falou com ele. Não sei, eu mesmo não, né? Isso é um exemplo de erro ético. Ó, Mentira. Eu mesmo não, viu? Eu não falei, não sei se a gente falou nos sonhos, mas vamos lá. E também no dicionário brasileiro de teologia da haste, que já nos acompanha também nos nossos estudos aqui. Tudo isso é base para o nosso estudo de hoje, Kelly. Mas para a gente adentrar nesse assunto dos valores do cristianismo, né, da ética dos valores do cristianismo, antes a gente precisa definir o que é ética, porque esse é um dos temas de maior evidência no mundo de hoje, não só no mundo de hoje, mas também no nosso meio cristão. A gente está vivendo aí numa sociedade que carece de valores éticos. Isso é claro e óbvio para todo mundo, Com né? certeza. Mas o que a gente precisa entender é que esse tipo de sociedade relativista, depravada, né, digamos, mergulhada no pecado, não é algo novo. É algo que também é representado lá na Bíblia, né? Então, como nós cristãos podemos vivenciar ou viver numa sociedade assim, eticamente falida, né? Como é que a gente pode agir? Quais são as nossas atitudes diante de uma sociedade assim? Para a gente poder refletir sobre isso que a Kelly acabou de falar, sobre as nossas atitudes, o nosso agir na sociedade como cristãos, a gente vai ter que perpassar aqui por muitos conceitos. A gente vai ver conceitos hoje, semana que vem ainda vamos ter outra discussão de conceitos. Depois a gente vai entrar na ética bíblica, que já a gente explica direito o que é, para a gente poder ter um leque maior de base para poder refletir sobre isso. E mais uma vez, refletindo sobre o texto de 2 Pedro 3,15, né? Que é a razão da nossa fé. Precisamos estar preparados. Exatamente. Então, que é algo por que a gente isso vem que nós falando. resolvemos falar sobre ética bíblica. Perfeito, que é algo que a gente já vem falando aí desde o início do nosso curso lá também de introdução bíblica. Então, Kelly, o que é ética? O que é ética? O que é ética? Gente, olha só, a palavra ética vem do substantivo grego ethos, que pode ser grafado como, vamos ver se a pronúncia está certa, ekon, olha só. Ekon, né? Esse grego aí, maroto, né? Não, maroto de novo. Por favor, esqueça essa palavra. A palavra totalmente excelente, não, por favor, me censure. Olha lá. E você fala que eu lhe censuro, viu? Mas olha só aí. Menino. Mas olha só, vamos lá. Como eu estava falando, é um substantivo grego, né, que vem dessa palavra ethos, né, que pode ser gravado como ekon, que designando aí esse conjunto de costumes normativos da vida de um grupo social. Olha só que interessante. Ou pode ser também grafado como ekon, que na realidade designa a constância do comportamento do indivíduo cuja vida é regida pelo ethos costume. Ou questão seja, do costume, né? É um conjunto aí, digamos assim, um estudo, né? Exato. Um estudo sobre as normas que regem a vida das pessoas. E a gente vai trazer alguns conceitos para vocês, mas não são conceitos de Wikipédia, viu? Ah, tá bom. Eu tava vendo, olha, você vê o que é o casamento, né? A gente já se conhece aqui, eu sabia que ela tava com essa piadinha aí. Isso, Wikipédia é uma fonte segura de estudo. Seguríssima, viu? Wikipédia.
Pô, só quem edita né, são os grandes. Todas Né? as pessoas possíveis. Até uma criança de 5 anos pode escrever o conceito de ética no Wikipedia. Mas enfim, Exatamente, quais são exatamente. os conceitos de ética? Gente, alguns conceitos de ética que vocês vão ver aí na tela de vocês. O primeiro deles é que a ética é a disciplina filosófica que designa a ciência da conduta, ocupando-se com o comportamento humano em relação aos costumes tradicionais de uma sociedade e em relação à consciência ao senso moral individual. Isso é bem legal. Nós vamos falar sobre filosofia aí. Sim, porque parte assim do individual para atingir o coletivo. Então isso é um conceito muito legal. Um outro conceito é que a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Bem simples, direto. E olha só, peguem aí o comecinho desse conceito que é a ética é a teoria ou ciência que já ela vai servir para a gente, certo? Um outro conceito, Kelly, é que a ética pode ser definida como um estudo crítico da moralidade. Olha que legal. Eita. Crítica, né? Reflexão. Exatamente, análise, né? Análise, isso é muito importante, né? A gente falou semana passada, na aula de semana passada, o quanto é importante essa questão do método, da análise, né? Então vai ser importante aqui na ética também. E um último conceito aí é que a ética pode ser conceituada como tratar do bem, isto é, dos valores e virtudes que devemos cultivar e do direito, isto é, de quais devem ser as nossas obrigações morais. Gostei, né? Justamente os valores e virtudes que vamos cultivar e aquilo que a gente precisa cumprir como obrigação, né? Bom, já a palavra moral, ela vem do latim moralis, cujo o substantivo é o substantivo mos ou mores, que corresponde ao grego ethos. Olha aí. Olha aí. E cujo sentido é conduta, costume, uso, hábito, comportamento, tá? Exatamente. Agora, uma grande curiosidade, eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui já estudou ética, né? Porque em várias matérias aí, na faculdade ou em cursos, você vai estudar sobre ética para ser aplicado, né, a determinada área. Mas uma das dúvidas que muitos têm sobre isso é ética e moral. Qual é a diferença? Existe diferença entre ética e moral? São a mesma coisa, não. Só que não, são diferentes. Gente, olha só, os termos ética e moralidade são usados como sinônimos, entre aspas, porque assim, na prática eles buscam o quê? Visam descrever o conjunto de normas ou regras de uma sociedade consideradas adequadas a um determinado grupo social. Ou então, um conjunto de normas e princípios que devem nortear a boa conduta do ser humano. Mas existe uma diferença básica entre ética e moral. Na verdade, a diferença, Kelly, é que um começa com E e o outro com M? Não! Apesar que tem 5 letras, olha só aí. Olha aí, tá vendo? Olha aí, eu sou inteligente. Muito. Sim, mas vamos lá. A grande diferença aqui é que a gente pode começar salientando essa diferença falando que a moral é o objeto de estudo da ética. Isso é muito legal. Existe uma certa distinção, como a gente falou, entre ética e moral. A ética é o exame crítico da moralidade, ou seja, a moral ou a moralidade é geralmente vista como objeto de estudo da ética, como eu acabei de falar. Isso é uma frase que tem que ficar na nossa cabeça. O objeto de estudo da ética é a moral. Em outras palavras, para deixar um negócio bem assim claro, a ética, ela é a ciência, é o estudo, como diz lá naquele conceito que a gente viu. A moral é mais a questão da prática. É um objeto, na Exatamente. verdade, é o que ela estuda. É o que ela estuda. Então a moral está mais no campo da prática e a ética está mais no campo do estudo, da ciência, teoria, da investigação, da teoria. Então é muito importante esses conceitos, porque a ética a gente pode definir, então, a gente pode chegar a uma conclusão que a ética ela não cria a moral, né? A moral é a prática. A ética ela simplesmente é a ciência que vai analisar e estudar esses comportamentos morais. Até porque toda moral supõe determinados princípios, normas ou regras de comportamento. Mas não é a ética que os estabelece em determinada comunidade. Na realidade, ela vai estudar esse conjunto de comportamentos que está acontecendo. A moral é como se fosse algo intrínseco ao ser humano, tá? Ele simplesmente age de acordo com a moral que ele tem dentro dele, né? Com os valores que ele tem dentro dele. E a ética, ela vai estudar esses comportamentos, qual a base desse comportamento, né? Na verdade, ela vai estudar por que é que aquele ser humano age de determinada forma. Exato. Então, é isso que ela vai estudar. Ela vai estudar mais de um contexto, digamos assim, histórico-social, para compreender por que é que aquela sociedade ou aquele grupo social age daquela forma.
Perfeito, Kelly. Inclusive, a gente pode dizer que a função da ética é estabelecer uma investigação sobre os princípios e práticas que regem a moral individual e social, avaliando-os criticamente em busca de sua fundamentação e legitimidade. Olha só, que É. legal. Agora, você pode perguntar assim, tá, mas o que configura um ato moral que O que expõe a uma seria uma moralidade? atitude moral, Uma né? atitude moral, o que seria? Os nossos teólogos de plantão aqui das doutrinas que a gente pesquisou, eles trazem aqui pra gente um conceito de ato moral, ou então, vamos dizer, princípios que trariam, né, formariam o que é um ato moral, né? Então, assim, o que é interessante é que nem todos os nossos atos são morais, concorda? Concordo. Nem todos os nossos atos são morais. Por exemplo, Tomar banho. comprar um imóvel, por exemplo, não é um ato moral você estar assinando. Vou dar um outro exemplo. Eu estou aqui parado e eu estou movendo a tela desse computador aqui para baixo. Eu movo aqui. Isso não é um ato moral. Não tem, Não, né, não tem não tem moralidade uma em cima disso. decisão de escolha, né? Não tem uma situação que vai lhe colocar, assim, tipo, questionar os seus valores por conta dessa atitude. Agora, comprar um imóvel em si não é um ato moral, mas usar de desonestidade num processo na compra de um imóvel já traz um caráter moral, já estabelece um ato moral. Se eu, por exemplo, a Kelly está lendo aqui e eu fecho na cara dela aqui para ela não ler por algum motivo aqui, Grosso. pois é, né, para fazer uma brincadeira aqui. Se eu faço isso, aí eu já estou com uma má intenção que vai atribuir um ato moral àquele meu ato. Colocando em risco o casamento dele, né? Muito bom. Ou a sua integridade física. Olha só, ameaças aqui. Mas olha só, gente, brincadeiras à parte, esse ato, então, quando ele tem uma questão da intenção, ele realmente tem um caráter Então, moral, né? as características desse ato moral. O que é Pois ato é. moral Na realidade? verdade, o ato moral ele precisa de 3 condições para que ele se configure como um ato moral. O primeiro deles, perdão, gente, é que o ato moral pertence ao setor da ética. O que seria isso? Pertencer Costumes, valores. Perfeito. Pertencer ao setor da ética é você ter, vamos dizer assim, que seja comportamental, que Isso. seja um comportamento. A partir do momento que tem um comportamento, é do setor da ética, certo? Certo. O outro critério é uma outra condição, que o agente que o pratica tenha consciência de sua moralidade. Ou seja, vamos dizer assim, que um ele tenha incapaz. Exatamente, que ele é capaz de discernir Exatamente. o que ele está fazendo. Um incapaz, né? Até a lei jurídica mesmo, ela traz essas questões aí, né? De você falar lá quando ele vai falar lá no início, né? Do direito civil do homem. Não sei, nunca estudei. Ele vai falar sobre essa questão do direito desde a nascitura e tal, e ele vai dizer que a pessoa tem que ser capaz, né? Que alguém vai responder pelo incapaz. Então, se o cara é incapaz, ele não tem consciência dessa moralidade Exatamente. e ele não pode responder por Não isso. se configura, então, um ato moral Então não quando vai se se tem configurar. consciência das suas ações. Exatamente. E o terceiro é que o ato moral, a terceira condição é que o ato moral seja praticado a partir da vontade e intenção do agente. Ou seja, não dá pra a gente atribuir um ato moral a alguém que foi coagido. Ele não pode ser Obrigado a responsabilidade, fazer. né? Mas uma vez, se, por exemplo, uma situação hipotética aí, alguém coagido ou de qualquer forma aí, por chantagem, ou até mesmo com uma arma impondo Deus assim, o livre. eu assisto muitos filmes, viu, irmãos? Por isso que eu penso nisso aí. Imaginação fértil. Mas olha só, se você é coagido a algo e você faz isso porque você foi coagido, esse ato moral ele não vai ser Não atribuído ser a ato você. moral, né? É, Não não é uma seria- responsabilidade. não é uma Seria a responsabilidade. responsabilidade de um ato moral de quem está lhe coagindo, e não você Exatamente. que está sendo coagido. Exatamente. E isso no sentido teórico, certo, gente? Isso. No sentido teórico. Então a importância da ética, para a gente deixar claro essa primeira parte aqui, reside no fato de que, sem a sua contribuição, sem a contribuição da ética, as ações humanas passam a depender de quê, Kelly? Das opiniões, dos caprichos de indivíduos ou grupos. Ou seja, representaria um grande desmoronamento aí. Bagunça, né? Não, seria uma bagunça na É o que a sociedade. gente está vendo hoje. É ou não é?
Um pouco, né? Será? Exatamente, onde cada um toma a sua decisão e a gente não tem mais um preceito, entendeu? Ético, moral a ser seguido, É né? engraçado, eu não sei se isso vai acabar atrapalhando a lição de hoje, mas é engraçado porque Israel viveu por um tempo desse, né? A época dos juízes, onde cada um fazia o que lhe parecia Com certo. certeza, é um exemplo. Né? Então, isso já é um exemplo de que a contemporaneidade era contemporânea também lá, naquela época. Exatamente. Então, se você é cristão, meu amigo, como nós aqui, se você busca seguir os valores cristãos, chegou a hora de você saber o que é ética cristã. O que é? Porque se ética são esses princípios que a gente Estuda estuda para poder valores, seguir, então comportamento. a ética cristã vai ser esse princípio da ética aplicado aos valores cristãos, aos valores da palavra de Deus. Beleza. Muito legal, né? E o que é ética cristã, Kevin? Bom, embora o termo ética não ocorra no Antigo nem no Novo Testamento, a palavra ethos, que é aquela que a gente já falou desde o início, Sim. e seus derivados ocorrem várias vezes no Novo Testamento. Então, só para a gente observar a palavra ethos sendo citada no Novo Testamento e traduzida como hábito, costume, segundo costume ou uso, a gente vai ler 3 textos, tá? Vou abrir Lucas aqui. Lucas 1:9 ele vai abrir. Depois a gente vai ler João 19:40 e depois Atos 6:14, só para a gente observar, né, a tradução desse termo aí, ethos, que a gente vê ali no Novo Testamento, por exemplo. Exatamente. Então, Lucas Lucas 1:9. 1:9. O Lucas 1:9 que diz: coube-lhe por sorteio. Me perdi. Coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Veja aí, costume do sacerdócio. Exato. Já lá em João 19:40 diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. E Atos 6,14, que vai dizer: porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Pois é, você pode observar que nós estamos projetando outros textos para vocês observarem essas palavras. Costume, hábito, segundo costume ou uso, né? Que na realidade não passavam de leis, regras e normas morais, digamos assim, daquele tempo. Então, só para a gente trazer para vocês alguns conceitos de ética cristã e seus autores, tá? Exatamente. Primeiro deles, Calbart. Ele fala que a ética cristã é a reflexão sobre a ação ordenada ao ser humano a ser-lhe ortogado o dom da sua liberdade. Ó, aí já estamos falando sobre liberdade, tá? Mas não agora. Spoiler não para agora. a próxima aula ainda. Emil Brunner, outro teólogo bastante conhecido, fala: a ciência da conduta humana na medida em que é ela determinada pela conduta divina. Ou seja, já temos aí uma diferençazinha, né? É uma regra de norma, conduta, mas aí, ó, determinada pela conduta divina. E um terceiro conceito, nós vimos aí em Paul Leman, a reflexão sobre a pergunta: o que hei de fazer como crente em Jesus Cristo e membro de sua igreja? Então, ética cristã seria isso. Exatamente. E por fim, Erickson Millard, em seu livro conciso Dicionário de Teologia Cristã, é um conceito para mim assim muito completo. Designa a ética cristã como o conjunto de princípios e valores fundamentais na revelação cristã que permitem ao indivíduo orientar sua conduta no mundo. Ou seja, isso significa que a ética cristã é uma análise crítica da moralidade à luz dos princípios e valores que norteiam a fé cristã. Então, gente, essa ciência, a ética cristã, ela vai analisar, ela vai criticar os conjuntos ou as normas, né, digamos assim, que permeiam a nossa sociedade à luz da ética que nós vemos ou vivenciamos na Bíblia. É verdade. E assim, embora a gente reconheça a possibilidade de uma ética puramente racional, autônoma, formal, como pretendeu, por exemplo, o filósofo alemão Immanuel Kant, né? Muito bem conhecido. Exatamente. O eticista cristão, entretanto, não deixará de se fundamentar principalmente nos ensinos do Antigo e do Novo Testamento. Exatamente. E a gente já falou sobre isso lá na introdução bíblica, o quanto é importante essa unicidade da Bíblia. Para a ética, muito mais importante. Do que nunca, né? Mais do que nunca importante para a ética você fazer essa análise da Bíblia como uma só, certo? Isso é muito importante, certo? E a gente tem que fazer isso, visto que neles, no Antigo e no Novo Testamento, e no seu ethos, né, encontra-se o distintivo que qualifica a sua reflexão ética, não como geral ou filosófica, mas como cristã, principalmente. Muito bem. Então, qual é então a diferença entre ética cristã e ética bíblica, Paulo? Olha só, se a gente já sabe o que é ética cristã, a gente vai esclarecer agora o que é ética bíblica, certo?
e que a ética cristã, elas não, vamos dizer assim, elas apesar de caminharem juntas, elas não se equivalem como conceito, assim. Na verdade, a ética bíblica está inserida na ética cristã. A ética cristã é a grande ciência que estuda esses preceitos e a ética bíblica é um dos seus, vamos dizer assim, dos seus... Me ajude. Suas áreas. Das suas áreas. Suas áreas. É uma das áreas da ética cristã. Uma vez que a ética bíblica, gente, está estabelecida em um tempo específico. Pois ela vai abordar a ética do quê? Do tempo bíblico, no contexto bíblico, e aí entra a nossa querida exegese, que vai ser importantíssima pra gente, e é por isso que a gente falou dela semana passada, pois né? E aí a ética cristã vai usar então a ética bíblica e depois de fazer esse estudo apurado a partir da exegese, a partir do seu estudo de contexto histórico-social, como a gente já falou nessa lição também, ela vai fazer uma contextualização, trazendo para a atualidade aquilo que serve para nós. Exatamente. Aquilo que é valor absoluto e aquilo que não é. Então, a ética bíblica, para ficar bem claro essa diferença, é a ética aqui, ó, do tempo bíblico. É a ética que a Bíblia está trazendo para a gente como valor absoluto, que é o que a gente vai ver já já. E a ética cristã, a ciência geral, ela vai usar até da hermenêutica, né, já para poder interpretar, aplicar na nossa sociedade contemporânea em qualquer tempo em que a gente esteja vivendo. Então, dito isso, podemos falar que como cristãos que baseiam suas crenças na revelação de Deus dada nas Escrituras, sabemos que a Bíblia é a autoridade nas conclusões apresentadas pela ética cristã. A autoridade máxima! Exatamente. E aí já fica muito bom para a gente fazer o link e falar das características dessa ética cristã aí, Kelly. Quais são? Como é que elas caracterizam? Olha só, gente. Vamos lá. Pega o seu café, o seu cachimbo e vamos refletir. Não, cachimbo não. Ah, olha tá só, bom. cachimbo não. Óculos. Vamos lá. Monóculos e um olho só. Exatamente. Nossa, eu me sinto tão culta isso aí era quando eu estudo Tolkien. filosofia. Olha só, gente, vamos aí para um campo bem mais assim de reflexão até filosófica também. As características da ética cristã. A primeira delas é que a ética cristã se baseia na vontade de Deus. Obviamente que sim. Sim, na vontade de Deus. A ética cristã tem forma de mandamento divino. Um dever ético é algo que nós temos que fazer. É uma prescrição divina. É claro que os imperativos éticos de Deus que Deus nos dá, na verdade, né, estão alinhados com o seu caráter moral imutável, né? Isso é incrível, né? Sim. Porque assim, quando Deus ele exige da gente uma atitude, uma ação ou um ato moral, ele associa ao que ele é, a uma característica que é sua, né? Isso é muito interessante. A gente vai citar agora para vocês alguns textos que mostram que Deus exige de nós aquilo que ele é também. Exatamente. Certo? Então vamos lá. Vamos abrir aí, por favor, em Levítico 11:45. Você vai em Levítico, eu vou em Mateus já, então aqui. Sim, senhor, o senhor que manda. Não, senhor. Quem manda é o Senhor que está no céu. Levítico 11:45. Ele vai dizer lá na sua última partezinha assim. Cadê? Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então, se ele exige da gente santidade, é porque ele é santo primeiramente. Perfeitamente. Lá em Mateus 5,48, no Sermão do Monte, né, Jesus vai dizer o seguinte: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha só. Pois é. Hebreus 6:18, ele vai dizer o seguinte: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, se Deus não mente, nós também não devemos mentir. Perfeito. Em 1 João 4:16, diz: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, né? Ou seja, Deus é amor, né? É uma característica de Deus mesmo. E ele dispensa amor aos outros. Sim. E a gente vai ver isso lá em Mateus 22:39. Que é aquela relação que a gente vai ver na ética, relação vertical e horizontal. Isso, e aí é Jesus falando. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo, né? Então, se Deus é amor e ele dispensa amor a nós, nós devemos também amar como ele nos amou. Exatamente. Em suma, meus irmãos, a ética cristã baseia-se na vontade de Deus e Deus nunca deseja algo que seja contrário ao seu caráter moral imutável. Então isso é uma coisa para a gente marcar aí. Talvez aí é que a gente deva entender que nós precisamos conhecer a Deus, né? E os seus atributos para então saber o que é realmente a vontade dele.
dele. Olha aí a grande reflexão da teóloga Kelly Almeida. Vamos lá. Segunda característica da ética cristã é que ela é absoluta, Kelly. Absoluta. Sim. Então, a partir do fato de que o caráter de Deus não muda, isso a gente vai ver lá em Malaquias 3,16, a Bíblia afirma isso, 3,6, tá? na verdade. 3,6. Malaquias 3,6 diz assim, cadê? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos, né? Então, o próprio Deus falando de si próprio, eu não mudo, tá? E aí a gente também vê lá em Tiago. Bom que você abriu também, né? Bom que você está ajudando assim, né? Eu tive que reparar aqui um detalhe técnico aqui da gravação para não sair do controle, irmão. Ajudou. Quem sabe faz ao vivo. Eu estava aqui observando. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, a partir do fato de que o caráter de Deus não muda, chega-se à conclusão de que as obrigações morais devidas da sua natureza também não mudam. Ou seja, elas são absolutas, tá? Então, elas são, na realidade, obrigatórias a todas as pessoas em todos os lugares. Com certeza. Né? Mas muitas delas podem não vir de seu caráter. Pode ser uma ordem específica para aquele momento ou para aquela época. Então, gente, na verdade, o que a gente está observando aí nessa afirmação é que existem valores que são absolutos e aqueles valores que não são absolutos. Então, nós temos aí deveres não absolutos, como, por exemplo, a ordem que foi dada a Adão e Eva, lá em Gênesis 2, 16 e 17, pode dizer. Aqui. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Pois é, aí foi uma norma, uma regra estabelecida para aquela época, mas que não se aplica hoje. Por isso a gente não pode considerar esse tipo de norma absoluta. Não existem, digamos assim, árvores de conhecimento da verdade por aí que a gente está impedido de comer. Então foi algo prescrito para aquela época. Mas existem aqueles valores que são absolutos ou deveres absolutos que vêm a partir da natureza de Deus. E é um exemplo disso, o mandamento para não derramar sangue humano. Isso, lá em Gênesis 9,6, quem derramar sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem, até porque depois ele vai falar isso lá nos 10 mandamentos, a gente vai ver isso na época do Decálogo. Na realidade, é um valor absoluto, um dever absoluto que independe de prescrição, de ter sido escrito, né? Então, o não matarás foi muito antes, digamos assim, estabelecido do que na época que foi feito aí o Decálogo. Então, isso é um valor absoluto e que está sobre todos, independente se acreditam ou não em Deus. Perfeito, meus irmãos. Então, se a ética cristã ela tem que se basear na vontade de Deus, a ética cristã é absoluta, a ética cristã também, terceira característica, baseia-se na revelação de Deus, meus irmãos. A ética cristã, ela baseia-se nos mandamentos de Deus em sua revelação, que é tanto geral, e vamos ver aqui em... Abra aí, Kelly. Romanos... Isso é relembrar o que a gente falou lá no início do introdução. Exatamente, a gente já falou isso, né? A revelação que é geral, ou seja, o mandamento para todas as pessoas, quanto a especial também, que é a vontade de Deus específica para os cristãos. Para quem não se lembra o que é revelação geral, ele vai dizer lá em Romanos 1, 19 e 20, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, quando a gente fala de revelação geral, a gente está falando da revelação de Deus na natureza. Exato. Ou seja, quando a gente observa a natureza, independente se você crê em Deus ou não, você percebe, então, digamos assim, os valores absolutos de Deus. Você conhece Deus a partir da natureza. É um tipo de revelação e ela se revela a todos. Exatamente. E a gente tem a revelação especial também, né? Que é a vontade de Deus específica para os cristãos, né? Como eu já tinha falado. Romanos 3,2 diz, muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, Deus se revelou aos judeus a partir da sua palavra. Então, irmãos, nos dois casos, a base da responsabilidade ética humana é a revelação divina.
É a revelação de Deus, né? A ética, ela é inerente ao ser humano. Todos têm valores assim cravados em seus corações, em nossos corações, independente do seu conhecimento de Deus. Até o Mas Mateus sabe que é errado matar alguém. exatamente, exatamente. Uma quarta característica, na verdade, da ética cristã é que a ética cristã é prescritiva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explique, doutor em direito. Não sou doutor em direito, não sou direito, ficou no meu passado, né? Ficou no meu passado. Mas a ética cristã, ela é prescritiva ou pode ser também chamada de normativa, certo? Quando a gente fala que é prescritiva, ela também pode ser normativa, que é o estudo das teorias éticas que prescrevem como as pessoas devem agir. Uma vez que, vamos dizer assim, a moralidade bíblica é prescrita por um Deus moral, ela é normativa. Entendeu? É como se Deus fosse o legislador, ele Exatamente, faz as leis. perfeito. Então ela é prescritiva porque ele determina a lei, ele escreve a lei. Exatamente. A ética cristã tem natureza prescritiva, pois os cristãos não encontram seus deveres éticos em um padrão de cristãos, mas em um padrão para os cristãos. Ou seja, eu não vou encontrar o meu padrão em pessoas. em você, nem você em mim. Nem ninguém que está aí assistindo no seu Deveria, próximo. não é porque eu sou ótima. Nossa! Na verdade, irmãos, a gente vai encontrar o nosso padrão realmente na revelação, na palavra de Deus, no próprio Deus e em Jesus Cristo. Está escrito. É aí que a gente vai encontrar o nosso padrão. Não é um padrão que a gente vai achar em cristãos, mas um padrão para os cristãos, né? Que é a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Então é importante a gente também diferenciar aqui a ética prescritiva e normativa da ética descritiva, que ela também é conhecida como uma ética comparativa, que é o estudo das crenças das pessoas sobre a moralidade, né? Então, para deixar bem claro, a gente colocou aí para vocês no slide, né, que a ética descritiva é o que as pessoas acham que é certo. E vai descrever esse comportamento humano aí, então, né? assim, se fulano faz, eu vou fazer também. Exatamente. Eu acho que é certo. Exatamente. Mas a ética normativa, que é a prescritiva, que a gente acabou de ver, como as pessoas devem agir? Essa é a pergunta. É algo mais estabelecido, exato, né? exato. Mais claro. Perfeito. E para a gente deixar bem claro essa questão aí do normativo, essas questões da ética cristã ser absoluta, a gente chega ao nossa última característica da ética cristã, é que agora sim a filosofia chega até nós, porque a ética cristã ela é deontológica. O que será isso? Um problema odontológico? Não. Abraço para a querida Ana Leda, mas não. Tá bom. Não tem nada a ver com os dentistas do nosso Brasil afora aí. Tá bom, então o que seria isso? Não sei. Olha, eu sabia que você ia trazer essa piadinha. Desculpa. Eu sabia, mas... Estou me tornando previsível. Tem que melhorar aí seu repertório. Eu tô brincando, foi uma piada muito legal. Uma piada marota. Uma piada marota. Essa palavra aí de novo. Uma piada totalmente excelente. Mas, gente, olha só, a ética cristã, ela é deontológica. Sistemas éticos, eles podem ser divididos em duas características lá na filosofia. Uma deontológica, que é a centrada no dever, e a teleológica, que é centrada nos meios e nos fins. Não importa o que você vai fazer, o que importa é o que você vai conseguir. Exatamente, a teleologia fala sobre isso. Será que os fins justificam os meios? É bem por aí mesmo. Em alguns casos, inclusive, nessa teleológica que a gente está falando agora, o valor do ato é determinado pela consequência. Pelo que você vai ganhar. Exatamente. Por exemplo, o utilitarismo, que é uma teoria filosófica, né? Na verdade, o utilitarismo é uma teoria filosófica em que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e quando as más tendem a promover o que é oposto à felicidade. É que nem aquele meme, né? Se te faz feliz, faça. Exatamente. Assinado Satanás. É bem utilitarista, não é? É bem utilitarista. Ó, vamos lá. No utilitarismo, na economia, por exemplo, ele vai ser usado para o benefício de trazer a vantagem para alguém. Isso é um conceito teleológico. O utilitarismo é teleológico, mas a ética cristã... Né? A que preço? Mas a ética cristã, irmãos, ela é diferente. A ética cristã, gente, ela é deontológica. Para você entender melhor ainda... Não está pensando no resultado, não. Não está pensando no resultado. Para você entender melhor, confere esse quadro, está aparecendo aí na tela agora, um quadro para vocês, comparativo da ética deontológica e da ética teleológica. Na ética deontológica, a regra determina o resultado.
Na ética teleológica, o resultado determina a regra. Aff, Maria. Exatamente. Na ética deontológica, a regra é a base do ato. Já na teleológica, o resultado é a base do ato. Na deontológica, a regra é boa independente do resultado. Já na teleológica, a regra é boa por causa do resultado. E por fim, na deontológica, o resultado é sempre calculado dentro das regras. Mas na ética teleológica, o resultado algumas vezes pode ser usado para quebrar regras. Olha só. Olha aí que absurdo. Olha né? só como o relativismo Que entra absurdo aí, e né? que real. Tem um exemplo que aqui no livro do Norman Geisler de Ética Cristã, ele vai nos ofertar assim, um exemplo bem prático para a gente poder entender. Ele fala de um homem que tenta socorrer uma pessoa que está se afogando. Mas aí o que acontece? O cara fracassa, ele não consegue salvar a pessoa que está se afogando. De acordo então com a ética teleológica, a atitude desse homem não foi um ato bom. Porque o quê? Não produziu resultados. Ele se esforçou, ele tentou salvar e o resultado foi negativo. Exatamente. Então, uma vez que os resultados determinam a bondade do ato e os resultados não foram bons, então segue-se que a tentativa do resgate não foi uma coisa boa. No utilitarismo, que a gente falou agora há pouco, ele poderia argumentar, por exemplo, que a tentativa foi boa, que apesar dele ter falhado, pode ter um efeito bom na sociedade. Se houve um efeito na sociedade, aí vai ser bom. Mas, irmãos, nesse exemplo aí, gente, na ética deontológica ela é totalmente diferente. Porque na ética deontológica, o fato de do cara ter feito o correto, de ter ido lá para salvar alguém que estava se afogando, implica que o homem teve uma boa atitude ao tentar salvar a pessoa se afogando, fazendo o que era correto. Mesmo que o resultado tenha sido negativo, Não. ele fez o que é certo, de acordo com a ética deontológica. Por quê? A regra é salve. Exato. Até porque é lógico que se ele tivesse obtido o êxito, tivesse conseguido salvar a pessoa, seria maravilhoso. Mas não quer dizer que porque ele não conseguiu salvar, entendeu? Mesmo que ele tenha dado tudo de si, não quer dizer que esse ato não vai ser bom. No princípio, na regra, no ser, na intenção, se ele foi lá fazer o que era correto, ele teve um ato bom. O ato não se torna bom pelo resultado, entendeu? Isso também mostra, gente, que a deontológica ela não negligencia os resultados, não é isso. Mas é porque ela não está baseada no resultado, ela está baseada no que é correto, no que é certo, no seu ato correto. Isso tem a ver muito com a ética cristã. Quem vai falar sobre isso é o Norman Geisler, justamente no seu livro de ética cristã que a gente tem aqui. Olha só o que o Norman Geisler diz. Ele fala que a ética cristã é deontológica e insiste que alguns atos, mesmo falhando, são bons. Os cristãos acreditam, por exemplo, que é melhor ter amado e perdido do que não ter amado. Os cristãos não acreditam que a cruz falhou, simplesmente porque alguns serão salvos. Só apenas alguns serão salvos, no caso, né? Ela foi suficiente para todos, apesar de ser eficiente somente para aqueles que creem. A ética cristã insiste que é bom lutar contra a intolerância e contra o racismo, mesmo que alguém venha a fracassar. E isso acontece porque as ações morais refletem a natureza de Deus, são vistas como boas, independente de serem ou não bem-sucedidas. Então, gente, para concluir, a ética cristã é a ética da palavra de Deus, considerando que Deus é o sumo bem e o nosso bem maior. Perfeito. Então, é na ética cristã que nós vamos considerar o que é certo, o que é errado para os cristãos através da análise e digamos assim, do estudo das escrituras sagradas e dos seus valores absolutos que perpassam o tempo. Exatamente. Então, por isso, a nossa temática geral vai ser focar na ética bíblica, naquilo que ela fala acerca dos valores absolutos e aquilo que não é. Exatamente. A gente viu o conceito de ética cristã, porque ela é a ciência geral disso, né, desse estudo dos valores cristãos. A gente precisava ver esses conceitos, mas a partir da semana que vem ainda teremos uma discussão aí sobre liberdade. Liberdade? Então, gente, já que vamos discutir sobre liberdade, lá vai a tarefinha da semana para vocês. O que a Bíblia fala sobre liberdade? Então, pesquise aí 2 textinhos ou 2 versículos que falam acerca da liberdade. E aí nós vamos falar sobre liberdade, liberdade. Eu não sei não essa música não, desculpa, gente. Enfim, então vamos falar um pouquinho aí sobre liberdade de escolha, né? É isso aí, irmãos. A gente viu hoje aqui essa questão dos conceitos da ética cristã. Se você tem alguma dúvida, mande recados aí pra gente. Nos procure aí. Sinal de fumaça, a gente tá vendo tudo. Entre em contato com a gente que a gente vai conversar com vocês. Mas é isso, terminamos a nossa EBD de hoje. Vamos orar para encerrar e depois a gente dá os nossos avisos. Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa lição. Muito obrigado por estar conosco nesse período, como o Senhor sempre esteve, de pandemia.
onde nós temos tido momentos difíceis, Pai, mas sabemos que em Ti nós podemos caminhar, Senhor Deus, na esperança de dias melhores, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, continuem conosco aqui na nossa EBD, sigam as redes sociais aí da nossa igreja, @IBFarol, que é a rede social lá no Instagram da Igreja Batista do Farol no geral, e também @Juventude IBFarol da nossa juventude. Continue conosco. Um beijo, boa semana, tchau. Abraço, tchau.